Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da HP Treinamentos. Hoje, com parceria com a Rufato Móveis, eu vou ensinar vocês a montar esse roupeiro Veneza passo a passo. Se você tiver alguma dúvida na montagem desse roupeiro, pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo, que eu vou responder vocês, tá bom? Um abraço! Para fazer essa montagem, vai ser utilizado uma chave Phillips, um martelo, uma trena e por último agora, uma chavezeta. Essa chave já vem acompanhada da ferragem. Essa primeira montagem vai ser feita com as duas peças número 1, a peça número 2, a peça número 3, as duas peças número 4 e a peça número 5. Antes de fazer nossa montagem, eu vou mostrar a vocês a posição que vai ficar as peças número 1. Esse lado que possui a parede maior, da ponta até no meio do furo, vai ficar para baixo das duas peças número 1. Para fazer essa montagem, vai ser utilizado os parafusos 5x50, os parafusos 3,5 por 12, cabeça chata, os parafusos 3,5 por 35, cabeça frangeado, os parafusos 3,5 por 30, a chavezeta, as cantoneiras e por último agora as sapatas. Esse roupeiro você pode adquirir com os pés ou fixar as sapatas. De acordo que for feita a montagem, eu vou mostrar a vocês onde que vai ser utilizado cada ferragem. Na peça número 2 e na peça número 3 também vai ser fixadas as sapatas. Elas serão fixadas 8 centímetros para dentro, na parte de baixo daquelas duas peças. Mais uma vez quero lembrar vocês que essas sapatas vai ser fixadas 8 centímetros para dentro. Depois de fixar as sapatas nas duas peças número 1 e naquelas duas laterais, vamos fazer a montagem assim.
Nessa etapa dessa montagem agora, vai ser feita com as duas peças número 6 e a peça número 10. As cavilhas 6x30 serão fixadas dos dois lados daquelas peças. Essa próxima montagem vai ser feita com as duas peças número 7, as duas peças número 6 e as duas peças número 8. Para fazer essa montagem, novamente vai ser utilizado os parafusos 5x50. Continuando nossa montagem, vai ser utilizada agora a peça número 9, a peça número 10 e a peça número 11. Nessa montagem vai ser utilizado os tapa-furo adesivo e novamente os parafusos 5x50.
Nessa montagem agora vai ser feita com as peças número 16, as peças número 17 e aquelas corrediças. Aquelas corrediças possuem direita e esquerda, e essa montagem vai ser feita dos dois lados do roupeiro. Antes de fixar essas peças, quero explicar algo a vocês. Os dois lados dessas peças, eles são iguais. Quando você for fixar as corrediças, você vai utilizar essa primeira marcação e essa terceira marcação. Para fazer essa montagem, novamente vai ser utilizado os parafusos 5x50 e os parafusos 3,5x12, cabeça chata. Nessa montagem também vai ser fixado o suporte de cabide. Para fixar os suportes, vai ser utilizado os parafusos 3,5x12, cabeça chata. Depois de fixar os suportes, vai ser encaixado os cabideiros.
Nessa montagem agora vai ser montada a gaveta. Vamos montar uma gaveta e repetir o mesmo processo nas outras gavetas. Para fazer a montagem da gaveta vai ser utilizado os parafusos 3,5 por 12, cabeça chata, os parafusos 3,5 por 35, cabeça frangeado, as cavilhas 6 por 30, as cantoneiras. Essas cantoneiras serão fixadas 1 milímetro para trás. E por último agora, essa outra parte da corrediça. Essa outra parte também possui direita e esquerda. Depois de fazer a montagem das gavetas, vamos encaixar elas agora. Vai ser encaixadas também essas tampinhas nas cabeças dos parafusos 5x50.
Vai ser pregado agora as costas no roupeiro e vai ser utilizado aqueles perfis H. Quando você for pregar as costas, prega bem certinha, bem no esquadro. Para pregar as costas, vai ser utilizado os pregos 10 por 10. Quando você for pregar as costas, você vai facear ela com aquela base na parte de baixo. Nessa etapa dessa montagem vai ser feita com as duas peças número 13, a peça número 14 e a peça número 15. Antes de fazer nossa montagem, eu vou mostrar a vocês o lado que vai ficar a peça número 13. Esse lado que possui a parede maior da peça número 13, como vocês estão vendo, ele vai ser montado para fora. Para fixar a peça número 14 e a peça número 15, vai ser utilizado os parafusos 3,5 por 30. Para fixar as peças número 13, vai ser utilizado essas cantoneiras. O lado que possui esses dois furos da cantoneira, esse lado que vai ser fixado na peça número 13. Essas cantoneiras serão fixadas 10 centímetros para dentro e a outra cantoneira você vai dividir.
Esse trilho superior agora vai ser fixado no roupeiro. Ele vai ser fixado 2 milímetros para dentro. Para fixar aquele trilho, novamente vai ser utilizado os parafusos 3,5 por 12, cabeça chata. Nessa etapa dessa montagem vai ser feita com as duas peças número 27, que são as portas do roupeiro. Antes de fazer nossa montagem, eu vou mostrar a vocês a posição que vai ficar aquelas duas portas. Quando você for fazer essa montagem, você vai deixar esses furos da porta um de frente com o outro, como vocês estão vendo no vídeo. Para fazer essa montagem, vai ser utilizado essas roldanas. Essas roldanas serão fixadas com esses parafusos 3,5 por 12, cabeça frangeada. Essas roldanas serão fixadas 5 centímetros para dentro e alinhada na parte de baixo da porta. Vai ser encaixado também os puxadores. Antes de parafusar os parafusos, quero explicar algo a vocês. Você vai parafusar um parafuso nesse furo da roldana e o outro no meio desse furo oblongo.
para você ter depois recurso para regular a porta, para cima e para baixo. Depois que você fizer a regulagem, você vai parafusar os outros parafusos nesses outros furos da roldana. Tá vendo, ó? A roldana sobe e desce, ó. Por isso que eu falei para vocês parafusar o parafuso no meio do furo oblongo, para você ter recurso de levantar a roldana e abaixar a roldana. Com esse recurso, você consegue fazer a regulagem da porta. Quando você acabar de fazer a regulagem, você vai parafusar os outros parafusos nesses outros furos da roldana. Essa montagem agora vai ser feita com a peça número 28, a porta central do roupeiro. Nela vai ser fixada aquelas roldanas e aqueles espelhos. As roldanas também vai ser fixadas 5 centímetros para dentro. E os parafusos vai ser parafusados um no furo de baixo da roldana e o outro no meio do furo oblongo, como foi fixados naquelas outras portas. Para fixar aqueles espelhos, vai ser utilizado esses anéis fixador e vai ser utilizado esse parafuso que já vem acompanhado do anel. Esses espelhos serão fixados 63 milímetros para baixo.
Nessa montagem agora vai ser feita com aquele trilho inferior e aquelas 3 portas. Aquele trilho não vai ser fixado agora, ele só vai ser apoiado em cima da base do roupeiro. Quando você for encaixar as portas, primeiro você vai encaixar na parte de cima e depois na parte de baixo. Para fixar aquele trilho, vai ser utilizado os parafusos 3,5 por 12, cabeça chata. Nessa montagem também vai ser utilizado esse silicone nas 2 portas das beiradas. Primeiro vai ser encaixadas as 2 portas do lado de dentro. Agora vai ser fixado aquele trilho inferior. A mesma distância que der entre a porta e aquela peça número 13 na parte de cima, você vai colocar também na parte de baixo. Quero lembrar vocês sobre a regulagem da porta. Você tem recurso de levantar a porta e abaixar a porta nessa roldana. Depois que você fizer a regulagem, você vai parafusar os outros parafusos
nesses outros furos da roldana. E assim finalizamos nossa montagem, ó. Se você tiver alguma dúvida na montagem desse roupeiro, pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo, ó, que eu vou responder vocês, tá bom? Um abraço!